Hoje eu vou te ensinar a promover festa no céu. Olha aqui para apóstolo. Escuta. Cantar não promove festa no céu. Você pode cantar até não aguentar mais. Não promove festa no céu. Pregar não promove festa no céu. Não. Entregar o dízimo, ser fiel a Deus no dízimo, não promove festa no céu. Não. O que mais? Oração. Não. Oração não promove festa no céu. Não. Jejum. Não. Jejum também não promove festa no céu. Vamos descobrir o que promove festa no céu? Vamos lá. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 9. Que maravilha. Mateus, capítulo 9, versículo 35. Diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas. Você vê, Jesus, ele, mesmo sendo Deus, ele ia para dentro do santuário para ensinar. Isso aqui é muito importante você aprender. Porque tem gente que acha que não precisa vir tantas vezes no santuário na semana para aprender. E a gente aprende com Jesus que mesmo ele sendo Deus, ele ia para a sinagoga, que era o santuário, para poder ensinar a palavra de Deus. Então, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. Por onde ele passava, ele dava bom testemunho. Ele pregava, ele ministrava. Como diz meu pai, todo lugar é lugar, todo dia é dia de fazer a obra, de anunciar a todos: o reino do céu chegou. É hora da sua vida mudar. É hora de você reinar em vida. É hora de você viver uma fé verdadeira e não religiosa. Todo lugar é lugar, todo dia é dia de fazer a obra. Agora, aprender a palavra de Deus, tem que ir para o santuário. É aqui, na casa do Pai, no santuário de Deus, que nós amadurecemos, aprendemos, evoluímos, crescemos e garantimos a nossa salvação. Cada dia é um dia específico de um aprendizado, de um direcionamento forte, importante, fundamental para nossa existência alcançar a plenitude que Deus quer que vivamos aqui na terra, como no céu. Então vamos lá. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas. Por onde ele ia para a sinagoga ensinar. Pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então você vê aquelas multidões. Pode ter certeza que no meio de multidões existem muitas pessoas que, cercadas de milhares de outras pessoas, ainda assim se sentem só. A depressão faz isso. A pessoa se torna absolutamente só. Ela se torna vazia, doente por completo. Ela não vê sentido na vida, ela não vê sentido em nada, ela não tem prazer em nada, alegria em nada, ela só vê sentido na morte. E Jesus, vendo a multidão, viu que elas se viam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Uma ovelha sem pastor, ela está perdida, ela vai morrer rápido, ela vai ficar doente, ela vai ser atacada. Nós, como ovelhas, temos que estar no aprisco, no santuário, sendo guiados pelo nosso pastor, pelo nosso bispo, na direção apostólica, para que haja essa liderança da nossa alma, que é o centro das nossas emoções, do nosso espírito, que é quem deve guiar a nossa vida, a nossa mente, e do nosso corpo, que vai aonde a nossa mente manda, que deve ser dominado pelo nosso espírito.
A carne é fraca, mas o espírito é forte. O espírito deve dominar sobre a carne. Quem vive da carne colhe destruição. Quem vive do espírito colhe vida eterna. Então é o espírito que determina para onde vai sua alma e como você vai guiar a sua vida aqui na terra, nesse corpo que perece, mas que enquanto está na terra, se você tiver o espírito certo, o espírito de Deus guiando o seu espírito, você então vai reinar. Tudo é uma questão postural. O apóstolo fala muito isso e eu repito muito isso, porque isso é o segredo. Uma pessoa que tem uma mentalidade de rei, de rainha, ele vive como um rei e uma rainha pela fé aqui na terra. Uma coisa muito interessante que acontece com meu pai, eu já vi isso dezenas de vezes, é ele chegar com um carro num estacionamento, parar ali numa região que ele quer estacionar o carro, e mesmo estando lotado, ele fica esperando ali alguns minutos. Inexplicavelmente, aparece alguém para tirar o carro e ele ir lá colocar o carro dele. É inacreditável. E às vezes ele chega e tá lotado e ele começa a dizer: o rei chegou! O rei chegou! E inexplicavelmente, um mistério, aparece alguém naquela região que ele quer pôr o carro dele para tirar o carro e ele colocar. Gente que a gente nunca viu na vida, que nem sabe que a gente tá lá. Mas ele sabe que se ele é um rei, do rei dos reis, e habita nessa terra, tudo coopera para o seu bem. Uma vez meu pai decidiu ajudar um rapaz. E ele estava muito empenhado naquela ajuda àquele rapaz. Até que um dia, do nada, ele virou para mim e falou assim: não vou ajudar ele mais não. Não faço mais nada por ele. Falei: mas o que é isso? Do nada, assim, o que aconteceu? Aí ele disse: ele botou na cabeça que ele nasceu para ser um miserável, que ele não merece, que o que ele merece mesmo é sofrer. Ele perde as coisas mesmo, tudo que envolve ele afunda, ele é ruim de serviço. Ele pôs isso na cabeça. E não tem oração que tira essa mentalidade de fracasso da cabeça desse rapaz. Enquanto ele não mudar a mente dele, ele só vai mudar a mente dele quando ele decidir isso. Metanoia é a mudança de mente. E a mudança de mente, a metanoia, só acontece diante do arrependimento. Arrependa-se. E arrependimento é mudança. A primeira pregação de Jesus foi: arrependam-se, é chegado o reino dos céus. A primeira pregação de João Batista, que veio abrir o caminho para o Senhor Jesus, foi: arrependam-se. O que é arrependimento? Arrependimento é mudança. Arrependimento é mudança. Antes de cearmos todos os domingos, nós lemos lá na palavra de Deus, em Coríntios, que nós temos que fazer o exame de consciência, nós temos que nos arrepender. E diante do arrependimento, discernindo o corpo e o sangue, então podemos cear. Cada um faz o exame de consciência de si. Não cabe a ninguém julgar ao outro e apontar dizendo: você pode, você não pode. Não. Isso não é função de ninguém sobre o outro, mas é função de todos sobre si. Entende o que eu estou dizendo? Então, arrependimento é mudança. Quando uma pessoa diz assim: eu me arrependi de algo, quer dizer que se ela tiver a oportunidade de fazer de novo, ela não faz. Se ela tivesse a oportunidade de fazer aquilo, ela não faria. Como ela fez e se arrependeu, na próxima vez ela não vai repetir aquele erro, porque ela se arrependeu. Sim ou não? Arrependimento é mudança. Então, se uma pessoa não se arrepende de quem ela era e muda essa mentalidade, porque mudou a cabeça, muda tudo, ela não consegue subir o nível da vida dela para o nível que Deus quer que ela tenha. Como um rei nesta terra, uma rainha nesta terra. O Espírito de Deus te revela o reino dos céus, não é para você viver uma vida mendiga, uma vida lamentável, uma vida destruída. Não. O Espírito de Jesus te revela o reino para você reinar. Reinar sobre tudo. Dominar a situação.
e ser uma autoridade nessa terra. Onde Jesus ia, observe aqui, que ele curava todas as enfermidades e doenças. E aí ele viu uma multidão e teve compaixão dela. Ao ver as multidões, ele teve compaixão delas. Por quê? Porque elas estavam aflitas e desamparadas, esperando acolhimento, esperando esperança, esperando despertar de uma fé viva e não religiosa. Versículo 37. Então disse aos seus discípulos, olha o que Jesus disse: a colheita é grande. Olha quantas almas para acolhermos, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, Deus, que envie os trabalhadores para a sua colheita. Ou seja, nós ganhamos almas para quem? Para Deus. É aquilo que eu falo, né? E é tão forte. Eu e você queremos muitas coisas de Deus. Nós chegamos no santuário querendo muitas coisas que nós sabemos que só Deus é capaz de nos dar. E de fato Ele dá, Ele quer dar. Deus tem muito para te dar. Você quer muitas coisas de Deus, isso é fato. Agora Deus quer de você, você. E através de você, almas. Almas. O que mais Deus quer de você? Que você ganhe almas. Que você use a sua vida transformada, curada, cheia da obra dele que ele está fazendo na sua vida, para ganhar outras vidas, para que ele expanda o seu reino e faça por outros aquilo que ele tanto tem feito por você. Deus faz a obra dentro de você para fazer a obra através de você. Meu pai me contou a história de um amigo dele que comprava carros e vendia carros. E uma vez ele comprou um carro e o carro não vendia de jeito nenhum. Mas não vendia, mas as pessoas olhavam para o carro e desprezavam o carro. Mas não vendia o carro. E toda vez que ele olhava para o carro, ele ficava com raiva. Porque o carro não servia para nada, ninguém comprava o carro. O carro ficou lá parado e só provocava a ira nele. Era um carro inútil. Tem pessoas que são assim para Deus, inúteis. Vive uma vida inteira só buscando de Deus. Deus me dá, agora me dá mais, agora me dá mais. Deus vai te dar, Ele quer te dar cada vez mais, sim. Ele quer fazer o impossível na sua vida, Ele quer te dar mais do que você imaginou ou pensou. Mas Ele também quer que você sirva o reino, trabalhe para o reino, ganhe almas para Ele. Tem gente que é inútil, passa a vida inteira, fica velho, começa a ficar doente, começa a viver relaxadamente e nunca se dispõe a ganhar almas. Sabe? É muito triste. Comece a pensar um pouco. Quantas pessoas Deus, o próprio Deus, colocou do seu lado no ônibus, no metrô, no seu trabalho, na sua rede de amigos, até mesmo dentro da sua casa, doentes ou muito preocupadas com algum problema, com alguma situação que se encontravam, para você ajudar, despertando fé nessas pessoas, pegando na mãozinha delas e falando assim: vou te levar num lugar que vai resolver o seu problema. E trouxe elas para o santuário e você não fez. Pensa. Quantas pessoas Deus já colocou no seu caminho para reclamar da vida? E você, como uma mulher de Deus, um homem de Deus, se negou a ajudar essa pessoa,
dando o seu testemunho para ela e dizendo para ela: o que você não consegue, Deus consegue. O que eu não posso fazer por você, Deus pode. Eu sei resolver o seu problema. Você vai comigo para o santuário começar uma corrente? Quantas pessoas reclamando de dores crônicas, você correu para procurar um outro remédio diferente do que ela toma, em vez de falar para ela: você vai começar uma corrente para ser liberta dessa dor. Jesus cura. Isso é espiritual. Você é uma pessoa espiritual. Ou você é só metida espiritual? Você pode ser metida espiritual. E na verdade, ser cego espiritualmente. Não ter nada de espiritual, porque você leva tudo no plano natural. Tudo é um remédio. Tudo é buscar outros meios de solucionar o problema, a não ser na fonte primária, que é Deus. Na fonte principal, que é Deus. Vá direto à fonte. O que mais Deus quer de mim e de você são almas. Primeiro a minha. Primeiro a sua. Depois, através da nossa vida, ganharmos mais vidas para Ele.